Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta para mais uma aula do nosso curso aí de gestão empresarial, não é isso? Essa semana aí vamos dar continuidade aos nossos estudos, vamos prosseguir com as atividades que demos início na semana anterior, certo? Estamos já no módulo aí de departamento de pessoal, né? É um módulo importantíssimo, tá? Ele trabalha, digamos que assim, é um dos eixos pensantes de uma empresa, tá? Junto com contabilidade, junto com a área de marketing, propaganda, enfim, finanças. É uma área assim muito importante que requer muita atenção por parte do empresário, do dono de empresa, como também dos seus funcionários, tá bom? Então, assim, a gente, semana passada, começamos a falar sobre contratação, né? É um tema que envolve algumas leis trabalhistas, certo? Nós já estamos falando de leis trabalhistas há algumas aulas, tá? Então, assim, é um momento importante dentro do curso que você precisa se atentar, tomar nota das coisas que são faladas aqui. Pega a sua apostila, estuda ela, leia na íntegra as páginas estudadas, tá? Eu não sou muito de ler apostila, não gosto muito disso, assim, de dar aula lendo apostila, né? Só faço isso, por exemplo, nessa aula eu vou fazer um pouco, porque é uma aula que a gente vai falar de algumas leis, certo? Então, quando é lei, não é que a gente está lendo a apostila, né? Nós estamos lendo a lei, né? Porque a lei está na nossa apostila. Então, é importante que vocês façam essas anotações, que vocês pesquisem, que vocês estudem, que vocês me perguntem também, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Então, hoje nós vamos para o módulo, vamos continuar, né? Na verdade, Departamento de Pessoal, página 10, capítulo 2. O capítulo 2 ele começou falando sobre contratação, tá? Então a gente começou falando o que? Da admissão. Como que se dá a admissão dentro de uma empresa, né? Quais são as formas de admissão, né? Quais são os passos para admitir um funcionário? Bom, nós falamos o tópico 2.1, que é admissão, e o 2.2, registro de empregados, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre exame médico. Tá? O exame médico a gente tem que entender que tem, por exemplo, tem a parte do exame médico admissional e demissional, tá bom? Algumas empresas, elas também assim encaminham um funcionário para alguns exames durante o contrato de trabalho também, tá? Isso não são todas as empresas, tá? São apenas algumas. Algumas elas gostam de, tipo, ver como é que tá o funcionário do ponto de vista de saúde, por exemplo, tá? Então, assim, principalmente em empresa grande, multinacional, certo? Elas vira e mexe, elas trabalham com esses exames aí, tá bom? Quando o funcionário menos espera, certo? Então, exame médico. Eu vou ler alguns trechos para vocês, vou parar na leitura, vou falar alguma coisa, vou trazer algumas informações além do que está na apostila, além do que está na leitura, certo? Vou pedir para vocês lerem também depois aí na casa de vocês alguma coisa mais pessoal mesmo, mais de cada aluno, certo? E aí a gente vai começar, vou começar a leitura e a gente vai parar nas partes que a gente julgar necessária, tá bom? 2.3, exame médico. Ó, o exame médico, página 10, tá, gente? O exame médico garante à empresa que o empregado admitido goza das condições de saúde e necessárias ao exercício da atividade para a qual está sendo contratado, certo? Então, assim, esse exame médico aí, tá? Ele quer o quê? Ele quer saber se o funcionário ele tem saúde para exercer aquela função, certo? Porque assim, a gente tem que pensar em dois fatores. Quais são os dois fatores? O primeiro, se a pessoa ela tem expertises para desenvolver a função. Então vamos pensar
numa função, um motorista, por exemplo, um motorista. Você vai contratar uma pessoa para trabalhar enquanto motorista. Ok. Quais são as expertises que essa pessoa precisa ter? Por exemplo, primeiro, precisa ser uma pessoa atenciosa, uma pessoa que cumpre com o horário, uma pessoa responsável, tá? Uma pessoa que tenha facilidade de leitura de mapas online, certo? É uma pessoa que, por exemplo, saiba dirigir, tenha carteira de habilitação. Então, são coisas, tá? São qualidades, são qualidades necessárias para que uma pessoa seja, por exemplo, um motorista, certo? Primeira delas, saber dirigir e ser habilitado. Então, a gente pensa nessas expertises e nós pensamos também do ponto de vista de o que? Saúde. Essa pessoa precisa ter uma saúde para ser um motorista. Então, para ele ser um motorista, ele precisa, por exemplo, ter uma boa visão, ter uma boa audição. Um motorista, quando a gente fala, um motorista profissional, certo? Profissional. Isso não quer dizer que pessoas surdas não podem dirigir, elas podem dirigir também, certo? Mas assim, no carro dela vai ter como é que fala? Um adesivo, tá? Mostrando para o carro de trás que aquele motorista ali ele é surdo, certo? Ele vai poder dirigir, ele pode exercer função. Porém, por exemplo, a ponto de vista de profissão, certo? Existem alguns exames que essa pessoa precisa estar apta. Então, por exemplo, aí nós temos aí visão, audição, né, que a gente chama de audiometria, né, o exame de visão, que é o exame de vista, né, que a gente fala. Então, esse profissional vai passar por uma série de exames, tá? Para o quê? Para a gente ver se a saúde dele permite que ele exerça aquela função, certo? Que eu tenho dentro da minha empresa. Então, por exemplo, outro exame que ele vai fazer é o exame psicotécnico, né? Geralmente, quem é profissional, motorista profissional, já faz isso já na hora de tirar a habilitação, tá? Ele já passa por esses exames aí todos, tá? Porém, a empresa ela pode pedir também, não tem problema nenhum. A empresa pode pedir algum tipo de exame assim, tá? Então, tem esses exames comuns, algum exame de sangue, enfim. Mas isso vai do empregador. O empregador que define, certo? Quais são esses exames necessários? O empregador vai definir. Por exemplo, se eu vou prestar um concurso público para ser professor, a prefeitura ou o estado vai fazer o quê? Vai mandar para aquela banca, para aquela empresa que está organizando a seleção dos profissionais, tá? E vai falar assim, olha, você vai pedir para os profissionais, nós da prefeitura, nós queremos o quê? Esse tipo de funcionário, ó. Ele não pode, por exemplo, ele tem que ter, por exemplo, saúde mental para qualquer função, né? Mas assim, um exemplo, saúde mental, ele vai ter que, por exemplo, ser um policial, por exemplo, fator primário, gozar de uma saúde mental de excelente qualidade, certo? Por exemplo, testes, eles fazem testes cardíacos, tá? Testes de resistência para ser um policial, por exemplo, certo? Então, todas as empresas, todo empregador, não vou falar nem empresa, tá? Vou falar empregador. O empregador, ele vai definir qual é o tipo de funcionário que ele quer para aquele cargo. E se esse funcionário tem as expertises do ponto de vista de profissionalização, certo? E saúde, tá bom? Então, por isso que serve o quê? Essa questão do exame médico, tá? Para a gente averiguar como que está a saúde dessa pessoa que está querendo ingressar nesse cargo, nessa empresa, certo? É importante a gente entender isso. Continuando a leitura aqui, ó. Além disso, garante ao empregado demitido que ele não adquiriu nenhuma doença causada pelo seu trabalho na empresa, tá? Então, esse exame também, esse exame médico,
Nós temos o exame admissional, que é quando o funcionário, ele, de fato, ele está o quê? Sendo admitido, está ingressando na empresa, admissional, e o demissional. O demissional é quando esse funcionário ele está sendo demitido dessa empresa, ou seja, ele não vai mais fazer parte daquele grupo de pessoas que trabalham para essa empresa ou órgão público, tá bom? Aí aqui na página, interessante, vai na página 11 da sua apostila, nós temos até um exemplo, tá? Eu vou até colocar aqui para vocês a minha apostila, não reparem das anotações, tá? Que eu leio a apostila, eu faço algumas anotações, então assim, é interessante vocês olharem que vai ter um exemplo aqui de exame médico, olha só, olha a minha apostila aqui, ó. Então, ó, aí nós temos aqui, né, um exame médico, tá? Um exemplo, né, de exame médico, de como esse exame médico seria. Então, aí nós temos algumas informações, por exemplo, o atestado de saúde, certo? Aí tem ali, ó, o apto, né? Tá vendo o apto ali? O apto é quando o funcionário, o que aconteceu? Ele ele passou por aquele processo de exame admissional, né, ou admissional no caso, e aí ele está apto a cumprir com todos os requisitos que o cargo, função dele exige dentro da empresa, certo? Então, vocês viram aqui, por exemplo, né, exame clínico, foi feito apenas o exame clínico, tá? Nesse aqui, essa empresa pediu que apenas o exame clínico. Então, o médico vai fazer o quê? Vai olhar a pressão, vai aferir a pressão, possivelmente vai escutar o tórax, o pulmão da pessoa, aquela parte também de aquele exame que eles fazem de reflexo, né? Que o médico bate assim no joelho da pessoa, né? E a pessoa ela tem aquele reflexo, tá? Então o médico ele vai avaliar todas essas questões aí na frente dele, tá? Ele junto ao possível empregado da empresa, para ver se ele está com essas questões em dia, certo? E aí, esse é o primeiro exame, o mais básico, simples de todos, tá? E tem empresas que só pedem esse, tá? E aí a pessoa já recebe o apto, já pode trabalhar, já pode exercer a função dela, tá bom?